O design editorial é a área de atuação do design gráfico responsável por organizar elementos como imagens, textos e cores no layout, com a finalidade de comunicar a mensagem e proporcionar a melhor experiência possível para o leitor. Oi, designers e criativos, tudo bem? O designer editorial vai trabalhar com materiais como livros, revistas, jornais, materiais educativos, tanto impressos quanto digitais. E é por isso que essa área costuma chamar a atenção dos leitores, já que o profissional terá um contato muito próximo com os livros. Este profissional trabalha com a diagramação das informações. E é por esse motivo que o designer editorial também costuma ser chamado de diagramador. Sua principal tarefa é receber o conteúdo e organizá-lo. A diagramação trata-se do planejamento de todos os textos, imagens, gráficos e elementos visuais de uma forma que seja fácil de ler e esteticamente agradável aos olhos do espectador. Além disso, também é preciso que todos esses elementos estejam em conformidade com a identidade visual e também as regras da editora em que este designer estará trabalhando. O designer editorial tem um contato maior com textos longos do que outros designers de outras áreas de atuação, já que atua diretamente com produções textuais como livros e revistas. E quais os conhecimentos este designer precisa adquirir para se especializar na área e atuar nessa área? Tipografia. O conhecimento de tipografia é fundamental para que este designer consiga desenvolver layouts atraentes, coesos, legíveis e fáceis de serem compreendidos. A tipografia desempenha um papel central no design editorial e trata-se de uma habilidade essencial para quem deseja atuar na área. Uma boa escolha de fontes, tamanhos e estilos influencia diretamente a compreensão do conteúdo pelo leitor. Este designer estuda sobre fontes para fazer um bom uso dela em todos os sentidos, seja para transmitir uma sensação de formalidade, modernidade, alegria, divertimento ou até mesmo descontração. Além da preocupação com a identidade visual e a comunicação da mensagem, o designer precisa garantir que o texto esteja 100% legível e fácil de ser lido. Então, conhecimentos como espaçamento entre letras e entre linhas, o tracking e o leading também são essenciais. Há uma preocupação especial com a acessibilidade e com o texto responsivo para diferentes telas e estar em conformidade com as normas da editora. Grids. Os grids permitem que o designer organize o conteúdo de uma publicação de forma estruturada e lógica. Ele não sai jogando os elementos aonde bem entender. É necessário definir as áreas para textos, imagens, títulos, subtítulos e outros elementos, criando uma estrutura coesa para o layout da página. O uso de grids também ajuda a manter uma consistência visual em todas as páginas, especialmente para aquelas publicações que são impressas, como jornais e revistas. Isso é muito importante em revistas, jornais, livros e outros projetos editoriais, onde a consistência visual contribui para uma experiência de leitura mais agradável e organizada. Os grids podem ser projetados de forma a direcionar o fluxo de leitura do nosso leitor, indicando como começar a ler, como continuar e onde encontrar as informações essenciais. Por exemplo, nós brasileiros costumamos ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Hierarquia das informações. O designer editorial precisa ter um conhecimento muito apurado sobre a hierarquia das informações. Uma hierarquia visual bem definida ajuda a destacar o conteúdo mais importante ou relevante. Isso é crucial em publicações editoriais, pois os leitores muitas vezes apenas passam os olhos pelas páginas em busca das informações que mais chamam a atenção antes de ler o texto por completo. Isso torna o layout mais organizado e traz mais eficácia para a mensagem a ser transmitida. Os designers precisam definir o tamanho, a cor, o estilo e a posição das fontes de texto de maneira a facilitar a leitura, o entendimento do conteúdo, a identificação rápida das seções e das informações principais. Produção gráfica. Como o designer editorial trabalhará em grande parte com projetos impressos, esse conhecimento de produção gráfica é primordial. Entender sobre produção gráfica permite que os designers criem projetos preparados corretamente para impressão. Além disso, as impressões possuem técnicas diferentes que podem ser exploradas, como laminação, verniz, dobra, corte, entre outros. Isso afeta o resultado final do projeto e pode ser usado de forma criativa para aprimorar o design. Partes de um livro impresso.
Cada parte de um livro possui nomes específicos. Os livros podem ter formatos diferentes, como capa dura, capa mole, livro de bolso, entre outros. O designer precisa conhecer esses formatos para criar um layout que encaixe no formato geral do livro. Em um livro, nós temos as partes como capa, lombada, contracapa, guarda, folha de rosto, orelhas, cinta, sumário e índice, numeração de páginas, prefácio, pós-fácio, glossário e outras. O designer editorial precisa se habituar com essas nomenclaturas, já que ele vai lidar com todas essas partes do livro e diagramar todas elas na sua rotina de trabalho. Diferenças entre projetos digitais e impressos. O designer editorial precisa entender as diferenças entre um projeto digital e um projeto impresso, já que cada tipo de projeto possui as suas particularidades, precisa ser desenvolvido de uma maneira diferente e também muda a forma com a qual o projeto é apresentado e consumido. Projetos físicos possuem tamanhos diferentes de projetos digitais, normalmente já pré-definidos. Projetos digitais precisam se adaptar em diferentes tipos de telas, como computadores, celulares e tablets. As resoluções e cores desses projetos são individuais, as interações dos projetos digitais precisam ser planejadas, o custo de produção precisa ser considerado e o comportamento do público também é completamente diferente em cada tipo de mídia. InDesign. Esse software não tem como fugir. O InDesign é reconhecido como o programa padrão pela indústria de design editorial para a diagramação e layout de projetos impressos e digitais. Muitas editoras e agências de design fazem uso desse programa para layoutar as páginas e exigem que os profissionais façam a utilização do mesmo. Isso acontece porque o InDesign oferece muitos recursos para o layout de página, incluindo a capacidade de criar grids, alinhamento preciso de texto, elementos gráficos, gerenciamento de estilos de parágrafo e características, controle total sobre a tipografia. Ele também facilita o trabalho em equipe, pois ele permite que os designers, redatores e os outros colaboradores trabalhem ao mesmo tempo dentro de um mesmo projeto, facilitando assim o fluxo de trabalho. O programa inclui ferramentas para marcação e revisão de documentos, o que é útil para a colaboração e revisões de documentos editoriais. É uma ferramenta muito essencial, já que hoje no mercado ela oferece todos os recursos necessários para trabalhar com design editorial. Design gráfico. E é claro que o designer editorial também precisa conhecer sobre design gráfico, conhecer todos os fundamentos, a base do design para desenvolver bons projetos, para fazer um bom uso das cores, das fontes, escolher bons elementos e fazer uma boa composição visual. E falando um pouco sobre o mercado de trabalho, nós sabemos que os materiais impressos nunca deixaram de ser feitos e de serem consumidos. Uma prova disso é que no Brasil, no ano de 2022, foram produzidos e vendidos mais de 58 milhões de livros, um número que superou até mesmo o ano de 2021. O mercado de trabalho para o designer editorial é bastante amplo, especialmente quando trabalhamos de maneira CLT, como carteira assinada. O designer editorial pode trabalhar em editoras de livros, e nós temos editoras influentes no Brasil, como por exemplo a Companhia das Letras, Saraiva, Suma, Intrínseca, Rocco, Record, HarperCollins, Globo Livros, Darkside, Sextante, Arqueiro e outras, em revistas de jornais como Isto É, Veja, Abril, Época, Exame, Caras, O Povo, Folha de São Paulo, Globo e outras, em algumas agências de design gráfico, já que possuem tanta demanda que precisam de um designer gráfico específico para essa área de atuação, para que desenvolva excelentes projetos determinados para essa área e também atuar de maneira freelancer, auxiliando autores independentes a desenvolver capas e projetos impressos e digitais. E quem atua na área trabalha sempre com a mentalidade de que todo o projeto é pensado, é desenvolvido e é executado para o leitor. Então, o seu maior cliente vai ser o leitor, porque você quer proporcionar a melhor experiência possível para ele. E caso você queira aprender mais sobre a área, a EBAC tem vários vídeos aqui no YouTube com várias videoaulas gratuitas sobre o tema com mais de 2 horas de duração. Então vale muito a pena caso você queira adquirir repertório sobre a área de design gráfico, de design editorial. E caso você queira aprender também, aprofundar mais seus conhecimentos, você pode aprofundar através de livros de design gráfico, como por exemplo, livros de tipografia e livros sobre grids. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!